Vamos lá? Vamos lá. Muito boa noite a toda a nossa família, aos nossos irmãos do Grupo Espírita Regeneração. O tema de hoje é muito apropriado para uma reflexão bem aprofundada e a proposta da Joana de Ângeles. Sempre lembrando, entre a minha opinião e a da doutrina espírita, prevalece a da doutrina espírita. Entre os meus comentários e a fundamentação de Joana, prevalecerá sempre Joana de Ângeles. Olha que capítulo interessantíssimo. Ponte de Luz. Vamos lá. Aquinhoado pela faculdade mediúnica, então o médium é uma ponte de luz? Sempre será. Aquinhoado pela faculdade mediúnica, rejubila-te e aplica a faculdade mediúnica a serviço da finalidade a que se destina. Fazer só um ajustezinho aqui. Pronto. Rogaste a Deus a oportunidade de reabilitar-te de incontáveis desaires que te permitiste no pretérito. Percebeste, pela gravidade do comportamento, que a repercussão moral poderia dar-se pela colheita de sofrimentos. Podias eleger as enfermidades tormentosas, os padecimentos morais, a solidão, as perseguições de tuas vítimas em rudes obsessões. Descobriste que o amor anula o ódio, a multidão de pecados, e as bênçãos da caridade diluem a construção do mal por proporcionar a paz onde se apresente. É uma figura da internet, mas muito própria para o nosso estudo. O amor é uma força que transforma o destino. André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Eu peço licença para fazer dois comentários. O primeiro, nós, no plano espiritual, temos uma visão diferente de quando estamos encarnados. Eu me lembro bem que no estudo da obra Missionários da Luz, de André Luiz, e também nos Mensageiros, lá, os amigos espirituais esclarecem em duas situações diferentes. No centro de Mensageiros, para os médiuns falidos. E no livro Missionários da Luz, André Luiz estava conversando com alguém do planejamento reencarnatório. O estudo era sobre Segismundo, mas ele também pergunta sobre os médiuns. E é impressionante que em duas situações distintas, o do médium falido, os mensageiros, e no Missionários da Luz, na preparação da reencarnação de Segismundos, um ponto em comum: ao espírito toda a possibilidade de ele encontrar na Terra o caminho de evolução. Acontece que, no plano espiritual, como os espíritos explicam nas obras de André Luiz, nas duas, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no livro dos Espíritos, nas causas das reencarnações, os espíritos pedem para resgatar nós, pedimos antes de reencarnar para resgatar o máximo possível, em menor tempo possível, numa única encarnação. E a resposta é sempre que a gente só pode realizar o que está na nossa capacidade espiritual. Então, os espíritos, os nossos mentores, os nossos amigos que assinam a nossa reencarnação, examinam toda a planificação para que a gente possa ter o melhor êxito possível. E por que eu fiz uma alusão aos dois paradoxos? Porque existe uma situação em comum. Todos aqueles médiuns que foram recolhidos e estão lá em nosso lar, no Ministério da Comunicação, sendo novamente treinados e retreinados, tiveram as melhores possibilidades. Pediram, 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 e ao reencarnar, fracassaram. Por quê? Porque nós temos o dever de lutar contra esse fracasso. Olhar aquilo que o irmão cometeu de erro, de equívoco. E daí o meu convite para que você releia, em especial,
quando André Luiz visita o Centro dos Mensageiros. Daí o nome do livro, Os Mensageiros. Que todos reencarnam com o mesmo intuito, esperança, otimismo, certeza de que vão vencer. Mas quando chega na Terra, aqui na crosta terrestre, nós vamos ouvir mais os apelos do nosso eu, que precisa tanto ser educado, modificado, e a mediunidade fica em segundo plano, quando não, nem é ainda executada. Nos dois casos, no de Segismundo, que não usaria a mediunidade, a perspectiva de se escolher o melhor, mesmo que o espírito peça para resgatar tudo, não é permitido pelos mensageiros, pelos nossos mentores. E estes mensageiros, os médiuns, trazemos aqueles que têm a capacidade de servir de ponte de luz, ou que traz este atributo, ou esta necessidade kármica, como é o meu caso, nós temos que triplicar a vigilância, prece, a conduta, o conviver, o exercício da própria mediunidade, estudando sem parar. Então, vamos voltar ao estudo de Joana de Ângeles e vamos novamente lembrar que toda vez que eu coloco em destaque nesta cor vermelha, é porque eu gostaria de enfatizar o pensamento de Joana. Então, nós descobrimos que o amor, como ensina Jesus, anula o ódio, a multidão de pecados, as bênçãos da caridade diluem a construção do mal por proporcionar a paz onde se apresente a caridade. Uma fotografia muito interessante que está na internet gratuitamente, sob a inspiração do teu anjo tutelar, os nossos mentores, elegeste a mediunidade, mantendo intercâmbio seguro com a esfera imortal para não menosprezar, esquecer, desprezar a sua procedência. E é impressionante que muitas vezes nós encontramos desafios de médiuns com uma capacidade excepcional. E são eles que têm características do medo da vidência, do medo de escutar os espíritos. E eu não tenho explicação, mas acompanho este fenômeno paradoxal há mais de 40 anos. É impressionante. Lembro-me dos casos de primeira evidência de alguns amigos médiuns que se assustaram profundamente. Eu, como não tenho a capacidade da vidência, mas tenho, vamos dizer assim, a inerência dela pela perspectiva, pela percepção mental, então eu percebo como se eu estivesse assistindo a um filme, retardadamente as imagens, mas sempre o meu mentor, o meu amigo espiritual filtra para que eu possa ter uma chance de sucesso maior e de erros menores. Então, eu tenho a percepção do conjunto. É como se eu estivesse de olhos fechados e imaginando, sentindo representativamente as imagens vão se formando. Compreendestes que poderias reparar o mal através do bem, recuperando-te dos delícias graves. Antes do nascimento, passaste pelas regiões de sombra e de dor, onde fostes resgatado e conduzido para o educandário de regeneração, para treinares bondade e reorganização das paisagens mentais e morais. E aqui eu me vali de uma fotografia pública do filme Nosso Lar, do Wagner de Assis, de 2010. Já fazem 12 anos. Mas o detalhe disso tudo é que no centro dos mensageiros, médium por médium, isto é, depoimento por depoimento, as raízes que estão no espírito é que influenciam as escolhas equivocadas dos médiums. Isto não apenas para os médiums, mas para todas as criaturas que estamos no planeta. E é importante lembrar este aviso de Joana. Antes do nascimento, passastes pelas regiões de sombra e de dor, a maioria de nós. Não temos a pretensão de dizer que nenhum de nós, nem todos nós, mas temos a convicção, a certeza que a maioria, e todos os que foram resgatados
no exemplo do livro dos Mensageiros, passaram por esta situação, porque se permitiram a escolha equivocada dos talentos da mediunidade. A mediunidade, por misericórdia concedida, é impressionante como ela coloca como se fosse um aposto. A misericórdia concede à mediunidade, a princípio atormentada, como é natural, para trabalhares os valores éticos, a sintonia espiritual superior. Por efeito dos danos causados a ti próprio, a tua fragilidade se expressa por dores de vário porte, na busca de tua harmonia. A mediunidade estendeu-te os valiosos recursos para a ação do inefável bem. Isso está muito bem explicado no Livro dos Médiuns e muito bem demonstrado no Livro dos Médiuns e espelhado no livro A Gênese, e principalmente em todas as referências que Allan Kardec faz nas diversas edições das revistas espíritas. Por quê? Porque lá era o laboratório. E do livro O Céu e o Inferno, um livro que apresentou à humanidade, pela mediunidade, as entrevistas de Allan Kardec, a primeira obra, eu diria até, de transcomunicação mediúnica apresentada ao mundo. Kardec entrevista os espíritos e ali é colocado todos os tipos de respostas. Então, são 3 casos: os espíritos esclarecidos, medianos e inferiores. E ali é preciso que a gente reveja os códigos da justiça divina, muito bem explicados no livro Céu e Inferno. É preciso estudarmos muito, muito, para compreendermos o nosso papel de pessoas ativas na nossa própria vida e nas escolhas que fazemos com o talento da mediunidade. A mediunidade distendeu-nos os valiosos recursos para a ação do inefável bem. Nada permanece no universo fora das leis de equilíbrio, especialmente os acontecimentos morais de primacial importância no desenvolvimento do ser espiritual. Então, a mediunidade é um talento, é uma ferramenta de aprimoramento, mas existem todas as outras: a educação, a bondade, o comportamento, a moral de praticar o bem, amar o próximo, e todas as profissões que temos. Mediunidade não é profissão, mas os talentos que se expressam através da arte, através da pedagogia, através da engenharia, da medicina, através de todas as possibilidades de talentos para o espírito, o médium tem uma a mais, um compromisso a mais, que é o da sua própria mediunidade. Esta figura é impressionante para mostrar como nós estamos pequeninos, mas existimos. E como somos criaturas divinas, sabemos que, como criaturas divinas que somos, Deus criou 2 coisas: o espírito e a matéria. Então, todo o universo material serve de evolução para o espírito. Esforça-te, recomenda Joana, por aprimorar a aptidão orgânica ao teu alcance, reafirmando André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, principalmente Allan Kardec, reafirmando Leon Denis, Gabriel Delany, todos os estudiosos da doutrina espírita que afirmam que é realmente uma aptidão orgânica pela autoamorização, a fim de equipar-te dos valiosos recursos do amor. O amor, então, equipa-nos para que possamos utilizar a ferramenta da mediunidade para a enfermagem de iluminação para os espíritos infelizes, por tu ou por outros prejudicados, como também de outros irmãos que enxameiam em volta da terra. Uma frase maravilhosa de André Luiz: a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Já estudamos isso com Joana de Ângeles. Cada contribuição iluminativa que lhes ofertes acenderá uma estrela na noite imemorial do teu processo evolutivo. Serve sem enfado
alegre e jovial, pela honra da autoedificação. E aqui um exemplo de uma criança que hoje já tem quase 20 anos, a Kiane Kramaric, é uma criança prodígio, começou a desenhar aos 4 anos de idade, pinta desde os 6 e compõe poesia desde os 7 anos. Pesquisem essa menina, a Kiane Kramaric. E por que eu trago esse exemplo? Porque ela vê os espíritos a todo instante. Tem consciência de que está no corpo, convivendo com os pais que a cercaram numa redoma. Ela hoje sempre teve a sua educação dentro de casa, porque sempre teve o alerta do plano espiritual, que ela sempre disse aos pais: vocês são os meus tutores, têm a obrigação de me proteger para que eu não me perca. É muito interessante. A Kiane Kramaric. É impressionante. Isto aqui é dela, uma alusão de como ela faz a leitura do Cristo interferindo no mundo espiritual ao mundo da Terra. Os sofrimentos que martirizam, que nos martirizam, nos lapidam as imperfeições espirituais que carregamos. Não reclames. Então, trazendo para a nossa linguagem, não reclamemos. Eles são necessários para a tua quitação perante as leis cósmicas. Evita pensar que jamais acabarão os nossos sofrimentos. Eles não são infinitos. Evitemos pensar que os nossos sofrimentos jamais acabarão. Eles são finitos, de breve duração. Não reclames, não reclamemos. Contempla o algoz em atitude que te dilacera a alma. Mediante a compaixão em seu favor, aprende com sua indignação, paciência e misericórdia. E eu me lembro do Chico. Paciência, misericórdia, humildade e muito amor. Ele diz que só tem esta fórmula. Então, vamos agora na leitura direta de Joana de Ângeles, que é importantíssimo para nós. Os sofrimentos que te martirizam lapidam as imperfeições espirituais que carregas. Não reclames, eles são necessários para a tua quitação perante as leis cósmicas. Evita pensar que jamais acabarão, que jamais acabarão, sofrerão descontinuidade os nossos sofrimentos. Eles são finitos e acabarão. Contempla o algoz. Isto é uma lição diária, 24 horas por dia. Precisamos ter isto em consciência. Contempla o algoz em atitude que te dilacera a alma, mediante a compaixão em favor dele, do algoz. Aprenderemos, com a indignação dele, a exercitarmos a paciência e a misericórdia. Não tem outro caminho. Já contei, mas vou lembrar rapidamente. Quando visitei pela primeira vez a casa de uma médium maravilhosa em Juiz de Fora, Isabel Salomão de Campos, ela, diante da tela, ela gosta de orar e se ajoelhar. Por motivos do pretérito, mas eu percebi que ali existiam duas marcas, dos joelhos. Eu perguntei para ela quanto tempo a senhora ora. Desde quando me entendi médium. E foi a mediunidade que me resgatou para o trabalho que vivo. Então eu escolhi orar, principalmente para os meus algozes. Eu perguntei por quê? Porque é muito fácil lidar na mesa mediúnica em conversação com o algoz de outrem. Mas aquele que me foi vítima, aquele que se coloca como meu algoz hoje, foi minha vítima ontem em 99% dos casos. Então me ajoelho aqui e peço a Jesus, a Maria e a Pedro, que é um dos amigos espirituais que tomam conta de todo o trabalho espiritual que ela faz. Eu peço a Jesus que ilumine o coração dele e peço a ele que me perdoe em nome de Jesus e que tenha franca recuperação e evolução espiritual para sempre. Eu uso isso nas minhas preces.
Os impulsos agressivos são a catarse de dramas íntimos que ele, o algoz, não sabe identificar e os expele como lava de vulcão que explode para renovar a própria paisagem. E aqui eu não poderia deixar de esquecer, isto é, eu tinha que lembrar, não poderia esquecer esta carta de Meimei aos médiuns, em especial aqueles que estavam sempre com Chico Xavier naquelas tardes, noites memoráveis em que havia as gravações de psicofonias através do Chico, totalmente inconsciente. Numa delas, ela relatou e foi transcrito por Arnaldo Rocha. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Tu sabes que o algoz é vítima das circunstâncias que o aturdem, com os seus conflitos camuflados e de alta gravidade. Usa a mediunidade nesses momentos, olha o agressor e, compadecido, envolve-o em preces. Não discutas. Ele, o agressor, está fora de si, sem raciocínio lúcido nem discernimento, não raro sob a ação de perversos adversários que lhe conspiram contra a harmonia e a felicidade. A mediunidade de que és objeto diminui a carga dos agressores, porque, ao se utilizarem das tuas energias, diminuem o impacto da alucinação. Continua na tua condição de ponte de luz, recuperar vidas. Esse fenômeno de amor é também mediúnico. Recuperar vidas, esse fenômeno de amor é também mediúnico. Então ela abre um leque enorme para dentro de casa, para o convívio no dia a dia, mesmo aqueles que não trazem a mediunidade ostensiva, todos nós somos, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, médiuns, indiretos ou diretos. E esses que não têm a capacidade ou não têm a consciência da lucidez da sua mediunidade, que são médios, pois que pensam, emitem e recebem, porque esta é a qualidade atribuída lá Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, e aquele que percebe é o médium, mas aquele que não percebe também é. E ela diz que esta tarefa de amor, no convívio do dia a dia, em especial com os desafetos reencarnados, no ambiente familiar, no ambiente periférico, no comportamento de todas as criaturas que são desafiadoras para nós, estando ou não perto ou não de laços consanguíneos, todos estamos aprendendo a lidar, por exemplo, com o Covid e na reconstrução do conviver. Então, quando utilizamos o amor que Jesus nos oferece, oferece o pensamento de Joana, a nossa reflexão que estamos buscando dele, aurindo dele a energia e, por isso, médios do amor dele para porfiarmos, construirmos a educação da nossa atitude de amor. Eu achei isso lindo de Joana. As tuas forças são utilizadas por benfeitores ou pelos benfeitores espirituais para auxiliarem as aves implumes que agasalhas no ninho do coração. Todo fenômeno mediúnico é de natureza específica na área das afinidades, portanto, de acordo com a sintonia com Jesus. Tornaste Sirineu, auxiliando os irmãos do Calvário a conduzirem sua cruz libertadora. E pesquisando na internet, parábola do bom samaritano, como está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a caridade, Lucas 10, 25 e 37. Aqui está a alusão a que faz Jesus
Aqui lembra Joana de Ângeles, falando numa parábola, o que nós devemos ser médiuns do amor, convivendo com todos os nossos desafios. Lembrando que, de Joana, afirma, todo fenômeno mediúnico é de natureza específica na área das afinidades. Nós só atraímos aquilo que emitimos do nosso pensamento e do nosso sentimento. E Allan Kardec, que afirma, reafirmado por André Luiz, por Emmanuel, por Bezerra de Menezes. Então, o desafio é lidar com os nossos algozes. Ex-vítimas que precisamos conquistar agora para a luz, para o perdão, para o amor, e nada como a caridade. Sintonizemo-nos com Jesus, para que possamos tocar o coração desses espíritos, pedindo ao Cristo para iluminar-lhes com misericórdia, levando o nosso pedido de perdão e os nossos mais sinceros votos de felicidade e evolução para ele. Mergulha nas fontes inexauríveis do amor de Deus. É o único caminho, o amor. Dulcifica-te, adocemo-nos no amor. Ajuda e frui a felicidade da reabilitação. O dulcificar, o amor de Deus, o dulcere, como dizia Francisco de Assis. Precisamos nos tornar dúlceros, doces. Prossegue sem desânimo e nem qualquer tipo de temor, e sem qualquer tipo de temor. E aqui um pensamento de Joana de Ângeles para aqueles que estão pensando assim, mas o Nean só está falando para os médiuns? Vamos então escutar Joana de Ângeles numa outra obra, que é no livro Convites da Vida, que eu fui lá pesquisar para trazer. Se, todavia, não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a luz do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médium da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditosos para o futuro desde hoje. Por isso que ela traz essa informação complementar para nós. Quando vivemos e procuramos viver o amor que Jesus nos ensinou, viveu e ensinou, nós poderemos ser inspirados por ele, poderemos aurir dele toda a condição de coragem, de humildade, de paciência, de misericórdia, de amor que ele nos dá, muito embora não seja nosso ainda, mas para podermos exemplificar, é necessário buscar em Jesus esta força. Quem não é médium ostensivo, pode ter um sosseguinho a mais, mas é em Jesus que vamos nos espelhar, médiuns e menos médiuns, isto é, aqueles que não têm a capacidade ostensiva, mas todos temos que buscar no sol maior do Cristo, no amor do Cristo, toda a força. Vou repetir: se todavia não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a luz do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médium da esperança entre os que aspiram ao mundo renovado e ditosos para o futuro desde hoje. A mediunidade é concessão divina para propiciar o crescimento do espírito, para exercer a beneficência autoiluminando-se. Ao conduzir a mediunidade com harmonia íntima, estarás sempre médium, e não apenas serás nos momentos dedicados ao serviço mediúnico, na casa espírita, por exemplo, no passe na irradiação. Somos médiuns 24 horas por dia, 365 dias no ano, durante toda a nossa encarnação. Derruba quaisquer impedimentos ambientais, físicos,
emocionais e psíquicos. E prossegue. Ponte de luz a serviço do amor. A sociedade de tantas glórias na área da ciência e da tecnologia, ao conquistar o amor, prepara-se para ampliar os recursos das faculdades mediúnicas, para que as cortinas densas entre as esferas física e espiritual sejam diluídas e permitam um trânsito fácil entre ambas. E aqui uma frase que eu uso para mim a todo instante, de Chico Xavier. Mediunidade é assim, aprimoramento constante, lutas sem tréguas contra o personalismo nosso, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Não fujas às lutas redentoras, porque elas estarão à tua frente esperando o atendimento. E eu gostaria que vocês vissem o exemplo deste rapaz. Já esteve no Brasil 5 vezes. Não tem o braço nem as pernas, mas ele diz que é Jesus que o sustenta. E ele é médio do amor do Cristo. Ele vive para pregar e dar, paradoxalmente, coragem a quem tem braços e pernas. Ele tem um site, basta você digitar Nick Vucic. Digita apenas Nick e ele diz assim: a distância entre o sonho e a conquista se chama atitude. Nunca desistas. Isso é a foto de um dos livros dele. Para encerrar, toma como modelo Jesus, o médium de Deus, e deixa que transitem pela tua ponte os filhos da agonia, sob a proteção dos excelsos guias da humanidade. Dito isso, ponte de luz, muito obrigado e Jesus nos abençoe hoje e sempre.